podcast Besouro Literário, com Amara Hartmann, uma produção da Romã Atômica e Baruch Produções. Oi, eu sou a Amara Hartmann e você está escutando o Besouro Literário, o podcast da Rádio Baruch que vai devorar a literatura com você. Nossa convidada de hoje é a atriz e dramaturga Helenice Zerneri. A Helenice é pós-graduada em Arte na Educação, Teoria e Prática pela ECA USP e organizou o evento de comemoração dos 200 anos de Maria Firmina dos Reis e o primeiro festival de dramaturgia Jornadas Heróicas Possíveis. Ela é coautora do livro O Amanhã Foi um Dia Sem Precedentes, em parceria com Vander B, pela Mocho Edições, e participou da coletânea Peças Curtas da Giostre e da antologia virtual de poesia brasileira contemporânea do site Deus Ateu. Mas hoje, nós vamos falar sobre o último livro que ela publicou, o livro Manuscritos Fictícios Filosóficos, pela editora Urutau. Era uma vez o conto do dia. Breve e lancinante são palavras prováveis para aproximar o espírito do nosso tempo à ideia que faço de escrever com o mínimo. O mínimo é o talvez possível, o talvez visível, quando o grande se torna invencível. Quis experimentar, como num laboratório, tirar o verbo, descobrir o adjetivo, deixá-lo nu, usar o substantivo como predicado inteiro, a ambiguidade como brincos. Fazer do sujeito verbo, assaltar do sujeito que agora é verbo o objeto intransigente e ver o que sobra. Trocar de lugar, de sentido, a oração e o pensamento, a ver se com isso o sujeito termina menos determinado. Testar a resistência do que não é dito. A palavra manca, o capítulo 139 que Brás Cubas não teve. O resultado são textos de buraco de agulha, meio prosa bem passada, meio poesia crua, que com sorte furam aqui e aí, para então costurar. Helenice, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite, estou bem honrada de ser a primeira convidada aqui, estou animada para o nosso bate-papo. Eu ia começar com outra pergunta, mas essa sinopse me fez querer perguntar, ou até mesmo compartilhar, que o seu livro deixa muito para a imaginação, né? Sim. É como se você criasse a imagem, mas só desse uma pílula para o leitor. Você dá a pílula e ela explode na mente. Essa é a graça dos nanocontos para você? Eu acho que sim, acho que talvez seja uma característica um pouco dos textos curtos, né? Uhum. Eu gosto muito de um texto do Borges que ele fala meio mal do romance e fala bem do conto, né? Como se tivesse muito pouco a ser... Na verdade, quando você tem alguma coisa muito urgente para dizer, ou aquilo se torna urgente a partir do texto, do tamanho do texto, né? Então, eu tenho muito esse exercício, assim, de tentar escrever com o mínimo possível. Tirar tudo, tirar e ver até onde é literatura, né? E acho que, mesmo num romance, há muito espaço, num bom romance, há muito espaço para a imaginação do leitor ir para onde, se bem guiado pelo autor, né? Eu acho que esse espaço, ainda há espaço para ser preenchido. Mas acho que quanto mais curto o texto, mais esse exercício se torna possível e mais... Eu estava vendo até a forma, né, de alguns dos contos aqui, faltando uma palavra mesmo, né? Como é que você deixa a coisa em suspensão para que o leitor preencha, né? Acho que é um pouco isso. Eu gostaria de saber como surgiu a ideia de escrever o livro ou de publicar o livro, porque às vezes uma coisa puxa a outra, né? Você já tinha esse material escrito quando surgiu a possibilidade da publicação? Como é que foi? Eu tinha, na verdade, esse é um projeto que não teve fim, teve um começo que foi ali na pandemia, que eu sentia uma necessidade, uma vontade de fazer alguma coisa, mas não conseguia nem ler coisas muito longas e nem escrever. Né? Parecia tudo muito cheio de gordura, assim, né? No mau sentido. Parecia tudo que eu tentava dizer de forma, com muitas palavras, parecia um excesso meio sem sentido frente ao absurdo que estava o mundo, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer esse exercício e jogar nas redes sociais. Eu tinha 2 publicações por dia. Me lembro disso, assim, porque eu tava né, acho que todo mundo tava um pouco depressivo, assim. Então tudo que eu tentava escrever ia por um lado muito, muito depressivo, assim, muito... E aí eu fazia uma duplinha que era um textinho de amor,
que no fim das contas, hoje, olhando para trás, eu vejo que também eram um pouco depressivos, mas tinha também mais esse exercício de tentar ser positiva, né? Então, a princípio, eu ia publicando. No Instagram e a princípio no Facebook também. Depois eu abandonei e hoje eles continuam. Eu continuo numerando, né? Mas aí eu passei a publicar um só por dia. Legal. Porque, enfim, a vida começou a voltar ao normal, eu não tinha mais tanto tempo. Mas no começo eu publicava praticamente todos os dias, 2 por dia, né? Um mais misterioso ali, um pouco mais depressivo, e outro com a intenção de ser um pouco mais aberto, mais esperançoso e tal. E aí veio o convite não, a Urutau lançou uma chamada, assim, para quem tivesse publicações e tal, que eles cuidariam da publicação. Esse faz parte da coleção Quem Dera, né, Decatombe. E aí eu mandei, eu tinha, acho que 100 por aí, já escritos. E aí depois, junto com a editora, eu fui selecionada, né, e aí junto com a editora a gente fez esse trabalho de selecionar o que ficaria, o que a gente jogaria fora, coisas pra reformular, e acho que fiz alguns novos, assim, nesse meio de caminho. Mas foi um processo bem tranquilo, assim, a editora foi ótima, ela cuidou de grande parte do que eu imagino que deve ser uma baita burocracia para publicar, mas ela conseguiu me livrar, assim, desse trabalho, e eu peguei só a parte boa, assim, só a parte muito legal. Depois eles só me chamaram para fazer o lançamento e foi só maravilha, assim, só facilidades e prazer. É gostoso quando nasce, né? Nossa, demais. E como que é o seu processo de escrita, assim, especificamente para esse livro, né? É uma coisa que vem uma inspiração, ou você senta e, enfim, como é que é? Eu acho que no começo era mais fácil, no sentido de que tava todo mundo eu sentia, acho que todo mundo sentiu isso um pouco, né? Tava todo mundo mergulhado na mesma coisa, uma espécie de borbulhar interno, assim, querendo fazer alguma coisa, pelo menos as pessoas ligadas à arte, né? Que é o nosso caso, assim. E então no começo vinha muito, eu lembro que vinha muito na hora do banho, assim, uma coisa muito em relação com as palavras mesmo, né? A relação com as palavras ia se... Eu até brinco, toda vez que eu falo sobre esse livro, eu falo que pra mim é um pouco colocar as palavras pra duelarem, assim. Então, em geral, surge da forma, da palavra. Mas também surge de uma lembrança, né? Dando um exemplo aqui, tem uma história que minha mãe sempre conta de alguém da família dela que tava, acho que no bonde, sabe? Na época do bonde, em São Paulo. E ela tava vendo e viu que tava passando, viu que tinha um acidente e olhou o sapato e conhecia aquele sapato. E era, sei lá, o pai dela. Nossa. E aí isso me deu a ideia para escrever. E é uma história que minha mãe sempre repete, assim, né? E cada vez de um jeito muito diferente. Você vê que a própria memória dela tá, enfim, ajudando a criar, né? Ou elaborar o que foi aquele processo de luto que eu imagino que deve ser. E que a pessoa passou para ela e que ela passou para mim. E aí isso origina um conto, assim, né? Vem de lembranças, vem de histórias contadas, mas é principalmente uma coisa da palavra mesmo. Eu gosto de trabalhar muito com a ambiguidade das palavras, ou com isso que você falou, né? De deixar buracos para a interpretação do leitor. Então, isso é uma coisa que é talvez mais importante para mim do que a micro-história que eu tô contando ali, né? Por isso que, às vezes, eu fico... na dúvida se eu chamo isso de microcontos ou não. Acho que alguns se encaixam, mas outros são... acho que é menos importante, né, a classificação do que isso é. Talvez. Mas muitas vezes é uma poesia no sentido cru da, né? É pela sonoridade, por outras coisas que não uma história que eu preciso contar pra alguém, assim. Eu senti muito isso também, que eu acho que tem muito uma ligação com a poesia, mas... eu não consigo definir como uma poesia, porque eu acho que ele tem muito mais essa... eu tenho a sensação que é mais um soco do que um sentimento, né? Eu tenho um pouco essa sensação. Eu acho que sim. Talvez a poesia seja a forma mais dos grandes sentimentos, né? Aqui, se fosse uma poesia, acho que seria mais próximo de Manuel de Barros, né? Ele tá falando de pedra, de sapo, de coisa que pula na lama, de coisa que tá no lixo, né? Sei lá... uma poesia concreta, sei lá. Eu acho muito, muito, muito potente mesmo. E eu fiquei impressionada de saber que foram produzidos na pandemia, assim. Porque eu sinto que não tem essa temática, mas, ao mesmo tempo, você olha e faz... tá, é esse sentimento que todo mundo tem, que teve, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento, tava um pouco depressivo, tava um pouco sem ter onde se agarrar. Parece que estava à deriva, e aí eu acho que isso passa bastante.
Sim. Até revendo um pouco o livro pra gente conversar hoje, eu pensei isso, assim, falei, nossa, não tem essa palavra, né, quarentena, pandemia, não tem essas palavras, mas tem, a temática é sempre doméstica, né, tipo, é sempre, eu tava lá com sabe, são coisas que estavam à mão, que estavam ao alcance da mão, e tem um pouquinho dessa depressãozinha, assim, que eu juro que eu não sou, gente, essa pessoa super amarga, mas que no livro às vezes faz parecer que sim, assim, tem uma temática meio sem saída, né? Mas passa bem, é meio en passant mesmo, assim, não fica muito claro. Eu acho que eu gosto disso, assim, né, de tá num segundo plano a pandemia, toda essa loucura que a gente viveu, sabe? Tanto que no título mesmo, né, é mais filosófico, é mais existencial do que o período pandêmico. E eu acho que isso é muito legal pra obra, porque ela acaba tendo um significado muito maior do que esse período, né? Eu acho que qualquer pessoa, em ququer momento, vai pegar esse livro e se identificar em algum ponto. Sim, tomara que sim. Sim, com certeza. Eu já perguntei, né, um pouco como é o processo de escrita, mas já você sente que às vezes ele é um pouquinho maior? Você fala muito de ser até a palavra, mas às vezes tem alguns contos ali que eu acho que tem algum personagem muito definido, tem alguma coisa ali que é bem claro. Então quando você vai trabalhar ele, você corta coisas, em alguns momentos você escreveu a mais, enfim. Sim. De novo, no começo acho que mais. Talvez porque seja uma metodologia, bem largas aspas, que eu venho desenvolvendo, né? Mas sim, é muito comum eu ir tirando. Como eu te falei, eu tenho esse exercício de ir tirando cada vez mais. Às vezes eu escrevo bastante para fixar o que eu já pensei em relação àquilo que eu quero escrever. Mas é sempre... E aí eu faço um método que é anotar nas anotações do celular. E relendo. Às vezes eu deixo dormir, sabe? Deixo decantar e vou fazendo esse exercício de tirar, né? Tirar. Eu lembro nas aulas de dramaturgia, né? Escrever é reescrever, e quando você vai escrever é mais importante cortar do que escrever. E eu acho que eu trago isso um pouco para os microcontos, assim, é tirar o excesso, sempre tirar o excesso. Como se fosse uma escultura mesmo, sabe? Tirar o que não é a escultura, né? Tirar o excesso, enfim. É a palavra pura, né? Ou isso, deixar espaço, né? Deixar respirar. barucfm.com Tesouro Literário. Bom, gente, eu tô aqui com a Helenice Zerneri. Eu sou a Mara Hartmann, apresentadora do Besouro Literário, podcast da Rádio Baruch, que fala sobre literatura. Acompanhe a gente nas redes sociais, acesse radiobaruchfm.com.br ou no Facebook radiobaruchfm.com. Acompanhe a emissora também pelo Instagram e no canal do YouTube. Eu, a Mara Hartmann, minhas redes sociais são @AmaraHartmann em todas as redes sociais. É bem difícil achar outra Mara Hartmann, então acho que vocês vão me achar bem fácil. E a gente vai continuar aqui o nosso papo com a Helenice sobre o livro Manuscritos Fictício-Filosóficos, publicado pela editora Urutau. Eu queria saber se você se inspira em algum escritor ou escritora do gênero dos microcontos, especificamente, assim. Eu acho que Marcelino Freire foi, pelo menos a minha porta de entrada, assim, quando eu entendi o que eu estava fazendo, eu fui buscar um livro que ele escreveu, que são os 100 menores contos brasileiros, alguma coisa assim, que é uma brincadeira, né, com um livro anterior que já tinha sido publicado, que é os 100 melhores contos brasileiros. Ele faz os 100 menores e convida alguns autores para fazer um microconto específico para ser publicado nessa ideia que ele teve, né? Legal. E acho que ele foi um pouco porta de entrada, mas eu tento buscar nos autores que eu já gosto uma forma de... Por exemplo, às vezes eu tô lendo o livro Clarice Lispector e eu falo, isso daqui é um microconto. Isso funciona sozinho, sabe? Então, Clarice, Guimarães, Machado, os de sempre, né? Acho que é... Né, até redundância, assim, né? Morar no Brasil e não falar dessas pessoas. Mas Leminski também, Paulo Leminski, Alice Ruiz.
Acho que são esses que eu descreveria como inspirações pro gênero, assim. E o Carlos Castelo, que é um jornalista que me convidou pra também bater um papo lá na Bravo. A gente se aproximou por causa dos manuscritos, ele também escreve. E ele se tornou uma referência pra mim também, assim. São coisas um pouco maiores e um pouco mais cheias de ironia do que as que eu costumo escrever. Mas que são incríveis, assim, precisa conhecer. E aí também, se você se inspira em algum perfil de Instagram, porque você falou que o livro ele veio também desse movimento de publicação na rede social, assim, né? Eu não sabia que tinha essa linha do tempo. Se tem algum perfil que você se inspira também, eu acho que isso é bem legal de se trabalhar na literatura, né? Esse espaço online. A Caixa de Saída é um perfil no Instagram que é da Cristiane alguma coisa. Não vou lembrar o nome dela agora, mas que eu tomei contato com ele durante a pandemia e durante o meu exercício. E eu fui ver que ela começou bem próximo de mim, assim. É uma referência, assim. Eu gosto bastante das coisas que ela... E ela publicou agora, recentemente também, Caixa de Saída. Acho que chama Caixa de Saída o livro. Legal. Bem legal. Tem um nanoconto, cortou mais cebolas do que precisava para poder chorar. Essa coleção, ela se chama Quem Dera o Sangue Fosse Só da Menstruação. Né? Então, eu sei que vocês pensam muito sobre ser mulher e escrever. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, assim. Porque tem muito do feminino nos nanocontos. Tem, né? Eu acho que é meio impossível não ter. E acho que mesmo que não tenha, toda mulher vai ser questionada sobre isso em algum momento. O que eu acho bom, a gente se botar em exercício para responder isso. Esse microconto, são raros os que eu lembro exatamente a situação. Esse eu lembro. Foi bem no início da pandemia, a gente foi para casa da minha sogra em Curitiba. Ficamos lá por um mês, assim, porque minha sogra é sozinha lá, enfim. A gente achou que seria bom ir e ficar, porque, né, tava tudo muito incerto. E eu lembro de ter esses papéis sociais que a gente acha que tem que cumprir, né? E eu tava lá cortando cebolas com a minha sogra pra fazer o almoço e eu tava destruída por dentro. E eu via que ela também. E a minha sogra é japonesa, né? Meu marido é japonês e eles têm uma cultura de não externar o mínimo possível, sabe? Pra não incomodar. Eu não sei de onde que vem essa cultura, mas eles são muito assim. E eu lembro de estar cortando cebola realmente e ela falar, tem algumas coisas que são possíveis de fazer pra não chorar, né? Quando você tá cortando cebola. Por exemplo, encher a boca de água, acho que o título é Água na Boca. Mas que ela dava essas dicas, assim, pra eu conseguir não chorar ao cortar as cebolas. E eu só pensava, eu preciso da desculpa da cebola, porque eu preciso chorar, né? Não porque fosse um sacrifício tá lá, né? Mas porque eu tava todo mundo tava tão, mas que ali eu sentia que não era um espaço que seria bem-vindo eu extrapolar. E não sei se tem a ver com a questão de ser mulher ou não, mas acho que no fim tem, né? A gente tá sempre, de alguma forma, engolindo uns choros, né? Coisa que foi retirada dos homens, acho que também deve ser ruim não poder chorar nunca, né? Mas, não sei, que a gente consiga usar essa força que a gente tem dentro pra botar pra fora, seja como água pelos olhos, seja como literatura, seja como... Acho que tem que transformar isso em outra coisa, né? Não me interessa essa dor que fica sentada no sofá, sabe? Eu acho que tem que elaborar a dor no sentido dela virar raiva criativa, sabe? E isso sair de dentro da gente, porque senão a gente vai ficar louca. Como disseram que a gente ficaria. Me tranquiliza muito, Helenice, ouvir você falar sobre ser mulher e escrever sempre. Eu acho que é importante a gente ter esses espaços, assim, e a gente se ler, porque é isso. Eu acho que esse nanoconto foi um que eu fiz... né? Quais são os espaços que a gente consegue... rasgar. E ser nós mesmas e falar das nossas dores de uma maneira que seja acolhida. Então, pra mim, essa frase fala sobre isso. Sobre quais são os espaços que a gente, quanto mulher, consegue falar sobre e não ter julgamento. Então, eu acho que a literatura também é um espaço assim, né? Completamente. É um jeito de não ser sozinho, né? Esses dias eu fui reler uma cena do Amor nos Tempos do Cólera. Que é a cena do final do livro, assim, né? Que ele passou tantos anos gestando aquele amor e no fim do livro eles transam. E é uma cena, assim, muito
muito detalhada a narração daquela transa, daquele corpo velho, daquele peito caído, daquela barriga. E eu achei aquilo tão bonito que eu falei, gente, a literatura, no fim das contas, é uma forma da gente experimentar a velhice antes de estar velho, da gente experimentar o amor antes de amar, da gente experimentar coisas, né? E experimentar é nada se não viver a própria coisa, né? Então, acho que eu me identifico muito nisso que você fala de ler e falar... Isso aqui, eu consigo reconhecer. E muitas vezes eu já passei por isso. Por exemplo, a velhice, né? A velhice a gente está experimentando todo o tempo. Mas, enfim, experimentar as coisas pela literatura antes de vivê-las, eu acho muito... Acho que é o poder maior, talvez, da literatura. Tanto que tem um conto seu que fala sobre isso, que eu gosto muito, mas eu não achei ele. Qual? Que fala sobre... Alguns eu lembro. Aos 20, aos 30. Reconheceu aos 20 a ingenuidade dos 15, alguma coisa assim, né? Só aos 40 reconheceu a importância de continuar-se ingênuo, alguma coisa assim. Eu acho que... Um pouco isso. E a literatura, ela tem isso da gente se colocar no lugar do outro, né? Que Sim. o teatro também tem, a gente, como é do teatro também, eu acho que isso é super importante. Posso ler? Pode. Colágeno. Compreendeu aos 20 a ingenuidade dos 10, aos 30 a dos 20. Só aos 40 compreendeu, pela falta, a importância de manter-se ingênuo. Sala de leitura. Eu vou fazer essa pergunta sempre aqui no podcast. Vai ser uma das últimas perguntas, que é se você tem algum livro para indicar. Algum livro, assim, pode ser seu livro preferido. O primeiro livro que vier na sua mente agora, você fala, puxa, eu vou indicar esse livro porque o nosso ouvinte vai curtir, vai ser um livro legal, que vai abrir portas, que vai ser interessante. Legal. Que você gosta muito. Eu vou... sempre o livro da minha vida vai ser um dos últimos que eu li, eu acho. Porque acho que a gente tem que fazer esse exercício, né, de... Tipo, poderia citar um Guimarães aqui, mas eu vou falar um livro que eu li recentemente que chama Felizes os Felizes, da Yasmina Reza, que é uma dramaturga também, que é muito legal pela linguagem que ela adota, é uma conversa. É um romance? É um romance com uma característica... É como se fossem vários contos, só que pertencentes à mesma história. Tá. Então, são várias narrativas em primeira pessoa. E se você juntar aqueles cacos do que cada uma das pessoas falam, você tem o romance. Legal. É muito legal, porque pega uma coisa, sei lá, um Dom Casmurro, né? E aquela mesma desconfiança que a gente aprende a ter do Bentinho narrando aquela história, porque é em primeira pessoa, a gente tem nesse romance que são várias primeiras pessoas que se contradizem entre si, e você tem que escolher em quem acreditar. A citação inicial do livro, que justifica o título, é Felizes os amados, os amantes e aqueles que podem prescindir do amor. Felizes os felizes. Então, é um livro sobre amor. Essa citação acho que é do Borges. Sobre amor, só que dessa forma toda truncada, toda fragmentada. Então, tem traição, tem... é uma grande novela, assim, mas com uma linguagem muito apurada, muito bem escrita e muito teatral, assim. Ela escreveu também o Deus da Carnificina, e que foi adaptado para o cinema e tal. Um filme incrível, também muito teatral. Eu li o texto, mas o filme eu não assisti. É incrível, assim. E fica esse livro de que dica. É parecido com o enredo dos outros, né? Essa série nova também, um pouco, eu acho. Não sabe? Conheço, mas... mas é isso. Os pais administrando a briga dos filhos e como isso vai... Enfim. Isso. Agora que você falou, eu lembrei de alguém contando. E eu citei exatamente o Deus na Carnificina. Bom, eu acho que pra finalizar, eu vou ler um dos nanocontos da Helenice, que é O Último Jogo. Já que o papel aceita tudo, te encontrei. Você? Posso? Eu. O quê? E fomos. Queria muito agradecer, Helenice, por estar aqui, compartilhar um pouquinho dessas pílulas de literatura, que eu acho que são pequenas na forma, mas gigantes no sentimento que passam. Então, estou muito feliz de recebê-la aqui com a gente. Quer compartilhar suas redes sociais para as pessoas também, quem quiser ler outros nanocontos? Pode ser. Na verdade, é só Instagram que eu uso hoje. É Le Zerneri. Zerneri. Só tem eu lá com esse nome e continuo publicando. Tô no quase 300 já. Então, nossa, é muito. Tem bastante coisa lá. Legal. Pra quem quiser acompanhar. Obrigada pelo convite, foi uma delícia de papo. Ai, que bom, fico muito feliz. Queria também divulgar as redes sociais da Baruch,
A gente tá no www.radiobaruquefm.com, no Facebook radiobaruquefm.com também, e pelo Instagram e no YouTube. As minhas redes sociais são @AmaraHartmann, Amara HARTMANN. É bem fácil de achar, não tem muitas. E é isso, gente. Muito obrigada. Encontro vocês no nosso próximo Besouro Literário. Tchau! O podcast Besouro Literário tem a apresentação da Amara Hartmann, a produção da Romã Atômica e Baruch Produções, coordenação e sonoplastia Afrânio Vanderlei e identidade visual de Maria Aline Torres. Podcast Besouro Literário, com Amara Hartmann, uma produção da Romã Atômica e Baruch Produções.